Boa tarde, amigos do Canelada. Canelada que volta aí, né, pra sua tarde de uma forma tensa, hein? A gente tem que falar, pessoal, pênalti pro São Paulo nos acréscimos. O São Paulo tá sendo eliminado por enquanto do Campeonato Paulista. O defensor do Ituano faz um papelão e fez realmente o pênalti. Pênalti pro São Paulo no último minuto de jogo. O São Paulo estava prestes a ser eliminado do Campeonato Paulista na primeira fase. O pênalti vai ser cobrado agora, tá? Vai ser cobrado, vai acabar o jogo, a gente vai falar sobre essa partida, mas mesmo que o São Paulo passe, hein? Que vexame a situação do São Paulo, podendo ser eliminado num jogo contra o já rebaixado Ituano. A gente tá falando do Ituano, rebaixado do Campeonato Paulista, e o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, podendo ser eliminado na primeira fase. Ou seja, o papelão que fez o Corinthians, o São Paulo quase fez, pode ser que se classifique agora com esse pênalti no minuto final, que vai ser cobrado, a gente tá vendo aqui em tempo real, pelo Lucas, tá? O Lucas botou a bola na marca do pênalti, o Lucas tem a classificação do São Paulo nos seus pés. E outra, antes que falem em polêmica de arbitragem, pênalti totalmente bem marcado, tá? O Klaus foi no VAR, deu pra ver que foi pênalti, o Lucas vai cobrar agora e faz o gol. Lucas faz o gol, provavelmente aí, da classificação do São Paulo para a próxima fase do Campeonato Paulista. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde. Flávio Prado também tá chegando aí, ele tá comentando o jogo aí pra gente. Fábio Piperno também chegando. Agora, Bruno, São Paulo agora provavelmente classificado, mas papelão, hein? Contra o já rebaixado Ituano, se classificar no último minuto, depois de uma tensão como essa, e pra gente, vamos ser sinceros, maravilhoso. Imagina o Campeonato Paulista sem São Paulo e Corinthians na fase final. Olha, a gente ia perder duas das grandes torcidas do Brasil por causa de campanhas patéticas de São Paulo e Corinthians. O São Paulo pode se classificar e vai se classificar, mas é uma campanha bem ridícula para o atual campeão da Copa do Brasil, Bruno. Foi uma campanha ruim, sim, nessa primeira fase. Na pontuação, ele até é o terceiro melhor geral. Só tem menos pontos que o Palmeiras e o Santos. Então, no grupo do São Paulo, o São Bernardo está sendo eliminado com a quinta melhor campanha, né, com 51. E a Portuguesa está se classificando com, acho que a antepenúltima campanha, né? Então, tem algumas distorções no regulamento. O São Paulo vai se classificar em terceiro no geral, em primeiro no grupo, pegar o Novo Horizontino, mas São Paulo tomou um sufoco enorme, né, nessa final de jogo. O Ituano ganhou um jogo só no campeonato, está rebaixado, porque o jogo do Guarani já acabou, então mesmo se o Ituano conseguir uma virada no final, ele está rebaixado. O Ituano ganhou só um jogo e foi do Corinthians, a única vitória do Ituano, mas o São Paulo no campeonato, ele teve um momento que ele ficou 4 jogos sem vencer. Agora nesse jogo não estava tomando uma pressão enorme do Ituano, aí toma um gol no finalzinho, mas foi mais um São Paulo que precisava do resultado e foi recuando, foi esperando. O Carpini meteu um terceiro zagueiro, o Ituano já não tinha nada o que perder, foi para cima e fez o gol. Durante o jogo não foi uma pressão do Ituano em cima do São Paulo, mas ainda é um time que oscila muitas vezes dentro do próprio jogo, né? Hoje pode falar do gramado que estava péssimo, encharcado, o jogo acaba agora, né? O São Paulo está classificado, 3-2, acabou o jogo. Então, mas é um São Paulo que ainda precisa melhorar muito para a temporada. É um time que não teve nenhum grande jogo no ano. Então, talvez o Corinthians e Itaquera tenha sido o melhor, mas é um time que ainda está distante, né? Não tem ainda uma cara. O Carpini ainda está buscando um time, ainda é um São Paulo que não é tão confiável não para as competições mais importantes e até para essa reta final do Paulista. O jogo com o Novo Horizontino vai ser duro. Acho que o Novo Horizontino perdeu 2 jogos só no campeonato. O Novo Horizontino vai ser um adversário bem difícil nas quartas de final. Agora, é o que eu tô falando, né, Bruno? A gente tá falando do atual campeão da Copa do Brasil, a gente tá falando do campeão da Supercopa, e aí foi o que você disse, o São Paulo não jogou tão mal, o Ituano nem massacrou tanto, só que aí teve uma frase que você falou,
falou, que é a deixa para eu entrar no assunto. O São Paulo recuou muito. Sim. Não dá pra gente aceitar também o São Paulo, que hoje tem um time forte. Não é dizer, o São Paulo contratou, o São Paulo tem grandes nomes, tem o Lucas Moura, por exemplo, que fez esse gol aí de pênalti, tem jogadores de seleção brasileira, tem jogador de seleção equatoriana, que é o Arboleda, tem Pablo Maia, tem o Rafael, que tá na seleção também, tem o Rafinha. Cara, não dá pro São Paulo recuar contra o lanterna do campeonato, contra o time que já tá rebaixado. É jogo pro São Paulo fazer 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Não ficar com medo de levar o 2-2. Que aí quase acontece uma tragédia. O São Paulo quase fica fora da primeira fase do Campeonato Paulista, depois do quê? De 20 anos? Não sei há quanto 2001, tempo. Foi a última vez que ficou fora de um mata-mata, assim. Eram só 4, classificando 8, desde que 2011 passou a classificar 8, ninguém. Desde 2001 que o São Paulo não ficava fora de um mata-mata, que naquela ocasião os 4 primeiros só que classificaram. Então mais de 20 anos que isso não acontecia. Não aconteceu, mas quase aconteceu algo que não acontecia há mais de 20 anos. Ó, galera, a gente tá na rádio Jovem Pan agora, a gente tá na rádio, tá na TV, tá no YouTube, falando sobre essa classificação do São Paulo aos trancos e barrancos, hein? Bruno, o Ituano fez gol aos 44 do segundo tempo. Sim. 44 do segundo tempo, o Ituano fez o gol que eliminava o São Paulo do Campeonato Paulista, na primeira fase. O São Paulo, aos 48... acho que o pênalti foi batido já quase com 50. Aos 48, 49 minutos, o São Paulo faz o gol de pênalti. Foi pênalti, antes que digam. Sempre os grandões se beneficiando da arbitragem. Foi pênalti. Muita gente já falando de toda a pressão que o São Paulo fez depois do clássico com o Palmeiras. Aí tem muita gente já em rede social falando, tá vendo como adianta ficar chorando? Na hora dão um pênalti. Depois de Mas aí que eu falo, é por isso que o futebol brasileiro é um lixo. Porque aí as pessoas não usam a razão. Foi pênalti claríssimo. O defensor do Ituano foi juvenil, foi burro no lance? Foi. Porque não era um lance de gol nítido. Agora, foi pênalti. Não tem o que falar da penalidade que foi marcada pelo Klaus. O Klaus não marcou o pênalti, que eu já achei absurdo. Eu falei na hora aqui na televisão. Foi pênalti. Eu falei na hora. Eu falei, pênalti, claro, ele vai marcar esse pênalti. E aí o VAR chama o Klaus vai e aí não tem pressão nenhuma. Que já estão falando em rede social, o São Paulo reclamou no jogo contra o Palmeiras e essa pressão já adiantou. Não, foi pênalti, a gente tem que falar o que aconteceu, foi juvenil o jogador do Ituano. Agora, é aquilo que a gente fala aqui. São Paulo jogou bem? Não. E não jogou bem de novo. Porque depois do título da Supercopa do Brasil, eu não lembro de um grande jogo do São Paulo. Ou seja, o Carpini estava lá, sendo elogiado, chegou com personalidade, quebrou o tabu contra o Corinthians, venceu a Supercopa em cima do Palmeiras. Agora, me falar que esse trabalho do Carpini já é um trabalho bom, agora não dá mais. Não dá, porque o São Paulo está jogando mal. O São Paulo hoje poderia ter sido eliminado do Paulista por causa dessa situação de jogar mal, de recuar, de você ter um time que é o lanterna do campeonato já rebaixado, ameaçando o São Paulo. Então, não dá, o torcedor do São Paulo hoje ele tem que estar aliviado? Tem. Ele tem que estar comemorando? Tem, porque foi uma classificação heróica. Mas ele tem que ter autocrítica. Ele tem que pressionar. Ele tem que querer um São Paulo melhor. Porque se é esse São Paulo de hoje contra o Ituano que quer chegar longe nas competições nacionais, Bruno, não vai jogando o que está jogando desde a Supercopa do Brasil. Não é o time que ainda... A maioria dos jogos foram ruins no campeonato. Hoje, se não faz o gol no final, ia ser muito comentada uma mudança feita ali já aos 40 do segundo tempo, quando sai o Luciano, entra o Diego Costa, né? Entra um terceiro zagueiro. Ali, um pouco depois o Ituano fez o gol de empate, aí depois o São Paulo fez o gol da vitória de pênalti, mas ainda é um time que precisa evoluir muito, precisa melhorar bastante. No Campeonato Paulista, depois daquele jogo que você citou da Supercopa, o time chegou a ficar 4 jogos, né? Foi Ponte Preta, Santos, Guarani e teve mais um jogo também que ficou Rio Bragantino. Foram 4 jogos seguidos sem ganhar, aí reagiu, ganhou lá em Brasília da Inter de Limeira.
hoje conseguiu a classificação, né, e empatou com o Palmeiras semana passada, e hoje venceu o Ituano no sufoco, mas ainda é um time que a maioria dos jogos do São Paulo foram ruins, né? A maioria dos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista não foram bons. É um time que ainda precisa melhorar bastante. É um time que, para as competições mais importantes, precisa crescer, precisa jogar mais bola. Não tem várias as coisas que podem ser ditas, de campo ruim, de desfalque, Pablo Maia suspenso, Caleri saiu machucado no intervalo, mas o time não jogou bem, não. O São Paulo o jogo foi ruim, né? E o São Paulo, por muito pouco, não acabou eliminado do Campeonato Paulista. Mas aí a pergunta que eu faço, né? Flávio Prado também tá chegando, ele tava comentando o jogo. A pergunta que eu faço, Flávio, o trabalho do Carpini é ruim? É bom? O que falar do trabalho do Thiago Carpini? Porque ele chega e é uma euforia absoluta. Quebrou o tabu contra o Corinthians na Arena Corinthians. Campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, que realmente foi uma baita conquista, porque o Palmeiras era o favorito. Agora, não jogou bem contra o Palmeiras. Não foi uma partida brilhante naquela final. A pergunta é, o que falar do trabalho do Thiago Carpini por enquanto? Porque antes era uma euforia, agora já é um pé atrás. Se ele ganhar o Paulistão, já vão falar que é maravilhoso. E futebol, bola, dá pra enxergar alguma coisa boa já no trabalho do Thiago Carpini? Boa noite, Pilhado. Boa noite, Bruno, amigos. Eu acho que é precipitado fazer qualquer análise, dizer que é euforia e achar que é ruim. Quando sai o terceiro gol, ele vira para alguém, ou para plateia, sei lá para quem, e sai fazendo assim com o dedo, ou seja, classificamos e em primeiro. Imagino que já estavam cornetando, enchendo o saco dele, ali atrás do banco de reservas. Acho que é muito cedo, é muito precipitado para dizer qualquer coisa. Ele pegou um trabalho no meio. Não podemos esquecer disso. O Dorival Júnior era o técnico de São Paulo. O time foi preparado pelo Dorival Júnior. É o time do Dorival. O Carpini chega quando aparece a oportunidade para o Dorival Júnior e ele pega um trabalho de outra pessoa. Não é o time dele, não é o trabalho dele. E aí você vai cobrar, eu acho absolutamente injusto. Então vem a euforia do jogo do Palmeiras, aquela Supercopa, que é euforia pelo título, ok, mas sem justificativa. E o futebol de São Paulo em nenhum momento foi convincente. Não dá nem para dizer rigorosamente que o São Paulo é favorito contra o Novo Horizontino no final de semana. Porque o Novo Horizontino teve um futebol, os dois terminaram com o mesmo número de pontos, é isso, né? Sim. O São Paulo ele leva vantagem no saldo de gols. Não dá nem para dizer que o São Paulo tem um grande favoritismo contra o Novo Horizontino. A bola do Novo Horizontino em alguns jogos foi melhor que até do São Paulo. Então, realmente, foi um sufoco, foi uma coisa... eu até imaginava que fosse assim, né? Porque o Ituano estava disputando para fugir do rebaixamento, mas na altura do empate já nem dava mais para o Ituano nada. O São Paulo ficou totalmente assustado lá atrás, o Ituano chegando, o São Paulo encolhido, não foi para cima para resolver o jogo e por muito pouco não foi eliminado. Bruno, a gente fala dessa situação que o seu pai deixa claro. O São Paulo vai pegar o Novo Horizontino. Sim. O Novo Horizontino hoje não joga um futebol pior que o do São Paulo. Não mesmo. Nesse campeonato paulista, não mas mesmo. Perdeu o seu principal nome, né? Que foi pro Palmeiras. Mas vai jogar até o fim. Ele joga. Fez gol. Então ele joga até o fim do Paulista. Joga. Eu achei que ele não jogava mais a fase final. Ele joga. Até se ele tiver que enfrentar o Palmeiras, ele vai poder enfrentar o Palmeiras. Eu acho que sim. Ninguém divulgou nada, a não sei que tem alguma coisa em contrato, mas a princípio sim. Ele fez gol hoje, inclusive, né? Que é o Rômulo, né? Rômulo foi contratado já pelo Palmeiras. Joga muito. Mas vai jogar até o final, sim. Né? A campanha é igual, né? Eles estão no mesmo grupo, 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. É a mesma campanha. São Paulo e Novo Horizontino. São Paulo tem 2 gols a mais de saldo, por isso o jogo único das quartas será no Morumbi. Pelo saldo de gols, por 2 gols a mais. Só que a campanha é a mesma. Né? Os dois times perderam só 2 partidas. Então não é um... Assim, talvez a única vantagem seja jogar em casa.